Os desfalques do Flamengo nessa fase de data FIFA durante o mês de outubro beneficiam o Atlético, líder do campeonato, e o São Paulo acerta ao manter Hernan Crespo no comando técnico, apesar da má fase, o empate com a lanterna chapecoense, e a queda do Fortaleza, atropelado em casa no sábado pelo Atlético Goianiense, perdendo por 3-0. Temas do nosso papo de hoje, vai até o final do vídeo, vamos nessa! O Atlético Mineiro tem muitos jogadores convocados para as seleções sul-americanas. Todo período de data FIFA, o Galo perde atletas importantes. O Flamengo também. Mas é muito evidente que a equipe carioca sofre mais do que o Atlético, por uma simples razão. O Flamengo perde toda vez em que há convocação o seu lateral direito, o Isla, que é a baixa de menor importância nesse contexto, mas fica sem os seus dois meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta, além do principal atacante, o Gabigol, Gabriel Barbosa. O Atlético não fica sem o Hulk, sem o Zarate, sem o Nath Fernandes, perde sim um lateral importantíssimo, o Arana, que vai sempre agora, tem ido sempre à seleção brasileira comandada pelo Tite. Mas não são baixas tão pesadas, ou seja, no final o Atlético conta ainda com jogadores decisivos e tem desfalques como Savarino, que são relevantes, mas, na minha opinião, não tão pesados assim. E tem uma vantagem aí de ter pontuado mais, além de ter menos jogos do que o Atlético. O Flamengo pode se recuperar, tem muito jogo pela frente, mas a vantagem do Galo é muito grande. Mesmo que o time carioca vença os dois jogos atrasados, em tese ficaria 5 pontos atrás do Atlético. E mesmo vencendo o time mineiro no confronto entre as duas equipes no segundo turno, que será no Rio de Janeiro, ainda ficaria 2 pontos atrás. Ou seja, o Flamengo depende de uma sequência de bons resultados e também de eventuais tropeços do Galo para conseguir alcançar a liderança do campeonato. Como falta praticamente metade do campeonato, no caso do Flamengo, agora que está passando da metade dos jogos que terá a disputar até o final do torneio, é claro que pode mudar. Mas nesse momento um cenário muito favorável. E esse período de convocações de datas FIFA prejudica mais o Flamengo e de certa forma beneficia o Atlético. Não é difícil entender por que o Flamengo tanto quis que os jogos fossem adiados e o Atlético, ao contrário, queria mais que os jogos acontecessem. Isso não é uma mera casualidade, só alguém muito ingênuo para achar que essas posições estão desconectadas da realidade do campeonato, da classificação e dos desfalques que eventualmente um ou outro time possa ter nesse período de muitas convocações. O São Paulo poderia até demitir o Hernan Crespo, mas quem seria contratado? Qual seria a solução? Será que o problema se resume a ele, num clube que convive com crises e com quedas repentinas de rendimento já há algum tempo? Lembremos, no começo desse ano, temporada ainda de 2020, aconteceu exatamente isso. Fernando Diniz abriu 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que era o Internacional. E o São Paulo tinha a chance de decidir também a Copa do Brasil. Foi eliminado até de forma surpreendente pelo Grêmio, então comandado pelo Renato Gaúcho, que não vivia boa fase. E dali para frente despencou, entrou em 2021, já que o campeonato do ano passado invadiu esse ano, perdendo jogos seguidos, foi goleado pelo Inter, pelo Red Bull Bragantino, e o São Paulo despencou, chegou às últimas rodadas apenas tentando garantir, como acabou garantindo, a sua vaga direta na Copa Libertadores em sua fase de grupos, mas nem brigou pelo título até a última rodada. Na rodada derradeira, o São Paulo foi, na verdade, um pivô ali, porque enfrentou o campeão. O Flamengo derrotou o time do Rio de Janeiro, mas ainda assim o Flamengo foi campeão, o Inter ficou em segundo porque empatou com o Corinthians. Mas Flamengo e Internacional foram os protagonistas da última rodada. O São Paulo ficou ali meio que tentando atrapalhar a festa de um deles, acabou não acontecendo. Ou seja, virou o coadjuvante numa festa que tinha tudo para ser dele, até porque fez a última partida em casa contra o Flamengo, ou seja, contra o time que já era, naquele momento, o campeão do ano anterior. Tinha tudo para ser um ano maravilhoso e foi tudo para o espaço. O recomeço, no mesmo ano, mas já contando para a temporada 2021, com o Crespo, foi muito bom, ganhou o Campeonato Paulista, boas exibições, mas o time desandou. Imagino que os problemas sejam muito maiores do que o comando técnico. Se o São Paulo ele acredita no Crespo, que é um técnico jovem, com boas intenções, parece ter boas ideias, mas ainda sem muita experiência, talvez essa seja a primeira vez que ele viva, talvez não, com certeza, né, nessa função, uma crise tão grande no clube desse tamanho, já que ele nunca dirigiu clubes do porte do São Paulo, evidentemente para ele tudo isso é uma novidade, mas acho que ainda vale a pena insistir um pouquinho e tentar paralelamente identificar os problemas, os erros, aonde que a coisa está complicada. Isso me parece fundamental. Mais importante do que trocar o técnico é identificar os pontos delicados onde as coisas estão desandando dentro do São Paulo. E possivelmente não é só dentro das 4 linhas não, algo mais pode estar acontecendo. O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda foi
e é uma sensação do Campeonato Brasileiro, mas teve uma queda de rendimento e no sábado isso ficou muito latente com a derrota para o Atlético Goianiense, né? Tomou um gol, saiu para o jogo, fez um gol que foi anulado por impedimento e acabou ficando a afeição do time goiano, que matou o jogo e ampliou para 2 e 3-0 em muito boas, bem tramadas jogadas de velocidade, transição da defesa para o ataque, e o Fortaleza acabou ruindo ali no seu primeiro jogo diante da torcida, né? Porque foi a primeira partida do Brasileiro no Castelão, do time cearense, com a presença do torcedor, né? Que agora está retomando, está voltando aos jogos aqui da competição nacional, a Série A. Mas vejamos, o que o Fortaleza fez na primeira metade já foi muito. Para o elenco que tem, investimento que tem, o técnico argentino e seus jogadores conseguiram mais do que era esperado, se poderia imaginar. O Fortaleza continua ali entre os 4 mais bem colocados do Campeonato Brasileiro. Ele briga realmente por uma vaga direta na Copa Libertadores na sua fase de grupos. Dificilmente ficará fora da próxima Libertadores, nem que seja na fase preliminar. Ainda mais com essa farra de vagas, deve ser 8 ou 9 ao final, 8, 9 vagas ao final para os times do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza certamente deverá ficar com uma delas. Agora, a queda ela é circunstancial, ela faz parte desse momento em que o time está envolvido também com a Copa do Brasil, né? Vai fazer a semifinal contra o Atlético, que é o líder do Campeonato Brasileiro, ou seja, tem aí uma sequência pesada, o elenco acaba sentindo, a forma de jogar da equipe já é mais conhecida dos seus adversários, e eu acho que é perfeitamente normal que haja uma queda. O Flamengo, campeão brasileiro nos 2 últimos anos, vinha tão animado ali com o Renato Gaúcho, aplicando até goleadas, ele tomou de 4-0 do Internacional. O Fortaleza, que goleou o Internacional, inclusive, no primeiro turno, né, vai passar, de repente, por algumas dificuldades. O placar foi um pouco elástico, isso deve ter machucado bastante o torcedor do Leão do Pici nesse jogo de sábado, mas é natural que o time tenha aí variações do seu desempenho, até porque, lembremos, o elenco está muito longe de ser um dos melhores e mais caros, um dos maiores investimentos do futebol brasileiro. Eles estão fazendo, lá no Fortaleza, Vojvoda, jogadores, a diretoria, o clube no todo, mais com menos, como geralmente os clubes brasileiros não são capazes de fazer. Qual?